Twitter, tá? Achei, amiga, achei. Tô gravando. Pronto, galera, tô gravando, essa aula vai ficar gravada para depois, tá? Bora lá. Eu vou tirar o óculos que tá me incomodando eu ver com o reflexo. Enfim, essa jornada, ela apareceu no meu coração já tem algum tempo, tá? Eu queria passar para frente um pouquinho do que eu vivi nesses 3, 4 anos, tá? Com relação à sensibilidade, intuição, mediunidade, tá? Eu tive vários mestres pelo caminho, mas eu não me desenvolvi em um centro espírita, em um centro umbandista, como a maioria das pessoas acaba fazendo. Eu fiz isso, entre aspas, sozinha, fecha aspas, tá? Com a ajuda desses mestres. Inclusive, alguns estão aqui na aula e vocês me honram muito com a presença de vocês, né? A gente nunca chega onde a gente está sozinho, né? Diria o meu pai, né? Quem está em cima puxa de baixo e o do meio empurra de cima. Então é isso, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E queria contar, assim, resumidamente a minha história, tá? Para vocês. Eu sempre fui uma pessoa sensível, embora meu mapa astral diga completamente o oposto, e quem lê meu mapa astral acha que eu sou um demônio virado do avesso, porque eu sou ariana com ascendente em escorpião, com lua em Áries, né? Mas eu sempre tive uma sensibilidade pisciana muito grande, e quando eu brigava com alguém, ou quando alguém discutia comigo, eu sentava e chorava, eu não devolvia, né? E eu sempre me julguei muito por ser essa pessoa mais emotiva, mais introvertida. Você não está escutando? Tá? Só você que não está? Ou tem mais alguém que está com dificuldade de ouvir o áudio? Coloca aqui para mim no chat, tá? Se alguém tiver ruim, ou manda um joinha aí nas miniaturas dos vídeos, tá? Por favor. Ô, Sá, vê se é seu volume ou se um fone de ouvido ajuda, tá? Eu estou falando bem alto aqui, não sei se é só o seu caso, se tiver mais alguém, por favor, avisem, tá? Eu vou tentar falar mais alto aqui. Enfim, e eu sempre fui essa pessoa super sensível, tá? E para mim isso era motivo de julgamento, porque eu achava que eu devia devolver na mesma moeda, tá? Enfim, e eu cresci assim, né? E o que eu achava ser um ponto de fraqueza acabou sendo a minha. Eu descobri que era um grande poder, na verdade, se utilizado para o bem e se utilizado para a luz. E no meio disso tudo, eu cresci, enfim, com questões de criança interna, né, de criança interior, como todo mundo tem. E eu fui trabalhar, me formei em direito, tirei minha OAB, eu sou advogada, mas eu não exerço porque eu odeio. Trabalhei na área há algum tempo, depois fui ser vendedora do mercado de luxo por 11 anos aqui em São Paulo. E nesse meio tempo, consegui o SAP. Que bom, obrigada, amiga, pela ajuda com a SAP. Eu fui chamada para ser gerente de investimentos em um banco, aqui um banco privado de luxo, tá? O banco, enfim. E imaginem uma pessoa que é sensível num lugar onde só se trata de dinheiro, onde existe uma energia de ganância, de poder e de arrogância e de ganhar e de competição. Não preciso dizer que depois de 2 anos eu tive um burnout seríssimo com crises de pânico, que foi em fevereiro desse ano, né? E isso foi um grande redirecionamento que a minha alma me fez passar para me tirar dali, porque senão eu não sairia, né? Por conta do conforto financeiro que esse trabalho me proporcionava, porque foi o salário mais alto que eu já tive na minha vida. Eu ganhava muito bem mesmo. E, enfim, eu não sairia por conta disso e eu fui obrigada a sair em fevereiro desse ano, dia 4 de fevereiro. E desde então eu não voltei mais para o banco. E aí eu fui me tratar, fui fazer terapias holísticas, procurei ajuda de psiquiatra, né, porque eu precisava de medicação por conta das crises de pânico.
Psicóloga também, aliás, a minha psicóloga é maravilhosa, quero botá-la num potinho e levá-la para a vida, e recomendo todo mundo fazer terapia com psicólogo, porque é extremamente necessário. E a minha psicóloga, além de tudo, ela é junguiana e ela entende os paranauês da espiritualidade que eu falo, e ela não me julga como louca, então, assim, eu vou levá-la para a vida. E em 2017, quando eu estava em uma das lojas, trabalhando como vendedora de luxo, eu tive uma questão familiar e eu estava muito triste. E a minha patroa, a minha gerente, falou, Déia, vamos para o centro espírita? Eu falei, vamos, mas quem vai ficar na loja? Ela, deixa os outros vendedores aí, eu também não tô legal, pega 3 calças, fala que a gente vai para uma cliente, mostra a calça e é isso. Eu falei, tá, se você, que a minha chefe tá falando, quem sou eu para discordar? E a minha história começou aí. Eu comecei a frequentar o centro do Dr. Goldenberg aqui em São Paulo, que é um centro espírita universalista. Tinha pai de santo, tinha mesa radiônica, tinha moxa bustão, tinha acupuntura, enfim. E foi aí que começou a minha jornada, foi aí que eu comecei a me encontrar. Porque até então eu já tinha frequentado outras religiões e nunca me sentia pertencente de fato, sabe? Né? Embora eu respeite todas elas, hoje em dia eu coloco tudo num potinho e acredito em tudo junto. Eu não acho que exista separação. Então, foi a partir do Dr. Goldenberg, em 2017, que eu comecei de fato, acessar a minha espiritualidade, a minha verdade. Até que, em 2020, veio a pandemia e eu comecei, de alguma forma, a canalizar as mandalas de luz, porque eu peguei Covid em maio de 2020, tipo, eu puxei o bonde, fui logo no início, e eu estava com 0 sintomas, eu não tinha nada. Eu peguei de uma amiga minha, eu só fiz o teste, deu positivo, mas eu não tinha nenhuma dor de cabeça. E eu não aguentava mais ficar em casa sem fazer nada. E eu estava, tipo, arrastando geladeira, lavando cozinha, arrumando coisas para fazer, porque eu estava super bem. E eu comecei a desenhar, que era uma coisa que a minha criança adorava. Eu passei a minha infância desenhando. E, de alguma forma, eu acessei as mandalas, ou elas me acessaram, não sei. E comecei a fazer para os amigos, e dos amigos vieram clientes, e aí começou a minha jornada como terapeuta, há 2 anos atrás, é bem recente. E das mandalas eu parti para o tarô, parti para outras N-terapias, mas a minha missão mesmo, são as mandalas, é a geometria sagrada e é o tarô. São esses 2 pilares, tá? Com o arcanjo Metatron, né? Meu papai do céu, que inclusive não esse pingente está consagrado a ele e aos meus guardiões de terra, e o tarô com Maria Madalena, Sananda e tudo mais. Então é isso, essa é um pouquinho da minha história. E nesse meio tempo eu comecei a me desenvolver, porque o meu maior trauma, o meu maior pânico era de morrer. Quando alguém falava que morria, eu entrava em crise de pânico. E isso me trazia um mal-estar absurdo, porque eu me recusava a acreditar que a gente deixava de existir. E essa coisa de deixar de existir me deixava em pânico. Enfim, e começar a acessar a espiritualidade, a multidimensionalidade, me tirou esse pânico que eu tinha de morrer, porque ficou cada vez mais claro que a gente só muda de estado de consciência, a gente só muda de vibração. A gente continua existindo, porém, num estado que não está mais atrelado ao corpinho, né? A essa capinha. Então, isso foi cada vez mais nítido na minha vida e hoje em dia eu não tenho mais esse medo, eu não tenho mais esse pânico. Foi o grande benefício para mim. Eu acho que se eu precisar partir, não vai me dar pânico, sabe? Enfim. E nessa jornada de 20 para cá, eu comecei a entender que o que eu achava que era a minha fraqueza, a minha sensibilidade, na verdade, era uma grande fortaleza. E eu tive alguns mestres aí nesse caminho, né? Como a Rê, que está aqui, como o Bruninho, que está aqui, como a Fabi Prem, que é a nossa professora em comum, né?
E o Bruno, especificamente em janeiro de 2020, o Bruno, eu estava reclamando bem aquela coisa, ai, não sinto, eu não vejo, eu não ouço, quem nunca, né? E o Bruno, ele pegou um cristal que eu tenho até hoje, e ele falou, vem cá, ele me pegou pela mão e ele me fez acessar o espírito daquele cristal. Era um cristal azul, eu não lembro qual que era. Enfim, e eu acessei o espírito daquele cristal sozinha em casa com a orientação dele. Então eu comecei a entender que sim, eu conseguia, que sim, todos somos médiums e que sim, tudo isso é possível. É uma questão de que a gente não foi treinado a entender, a gente não foi educado a entender como isso acontece, né? E depois eu tive alguns outros professores, enfim, mas tudo isso, assim, vem de prática, tá? Quem me conhece sabe que eu sou rata de academia e eu posso testar por A mais B, eu sou exemplo vivo de que mediunidade e sensibilidade se treina, é igual músculo, né? O corpo sensorial, ele é treinável, ele é plástico, já que ele é energia. E quanto mais a gente treina, maior ele fica e fica mais fácil de acessar as coisas, tá? Enfim, eu fui no fluxo, eu fiz um puta caderno com várias anotações aqui, acabei fugindo de tudo, mas isso sou eu. Se não é desse jeito, as coisas não funcionam. Eu vou tentar entrar aqui na ordem, tá? Para a gente não fazer uma aula quilométrica de 4 horas, porque amanhã é segunda-feira, todo mundo trabalha, né? Todo mundo acorda cedo, e isso também foi importante na escolha do horário, tá? Entrando na questão da sensação corpórea, ok? O nosso corpo, ele é uma grande antena. O corpo inteiro, ele é uma antena, tá? Todo ser humano. E a gente capta todos os sinais a todo tempo com o corpo inteiro. Então, eu quero trazer para vocês, e aqui eu vou dar uma bugada de propósito na cabeça de cada um, tá? Para a gente entender que a gente não é sólido. Isso é real, tá? Estou falando com base em dados científicos. Um átomo de hidrogênio, que é o menor átomo que existe na tabela periódica, comparativamente, tá? A área desse átomo é do tamanho do estádio do Maracanã, tá? Os elétrons, os prótons voando ocupam a área do estádio do Maracanã, ok? O núcleo desse átomo de hidrogênio é uma maçã no meio do campo do estádio do Maracanã. O resto é vazio. O resto é vazio. É espaço, é energia, é frequência, não é matéria. Então, um átomo, ele é feito de 99,999999999 vazio. Então, nós somos pura matéria, pura energia condensada. O resto, esse 0,00001, é matéria, que também é energia condensada. Então, nós somos 100% energia, tá? E o que mora nesse vácuo, tá? Nesse espaço? É a divindade, é a fonte, é o divino, é Deus. Ele mora nesse espaço entre a maçã no centro do campo e o resto do estádio do Maracanã, ok? Então, partindo disso, tá? Que nós somos 100% energia, até mesmo na parte da matéria condensada, nós somos capazes, tá, de captar todos os sinais possíveis. A questão é, a gente teve que aprender fórmula de Bhaskara no colégio e química e não aprendeu a desenvolver a própria sensibilidade, tá? Então, o que a gente foi ensinado a? A gente foi ensinado a não acreditar no sentido. A gente foi ensinado a acreditar simplesmente no que é passível de ser comprovado pela ciência, tá? Se alguém quiser perguntar, contar causo, pode levantar a mão no Zoom e vir participar, tá? Que eu não quero ficar só falando sozinha, não. Isso aqui é para ser uma conversa de botequim, tá? De boteco, pelo amor de Deus. E então a gente foi ensinado a duvidar do sentir, né?
E a gente foi ensinado, mas a gente foi ensinado de que o sentir é ruim, né? E que é para a gente ficar o tempo todo na mente racional. E eu chamo a mente racional de um auxiliar. Ela serve para a gente organizar, planejar as coisas, mas ela não é uma inimiga, tá? Como muita gente fala, nossa, o ego e bibibi, porque o ego é mal. Não, eu não acho o ego ruim. O ego é necessário para viver nesse plano. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não foi encorajado a sentir. E sentir aqui, não só coisas boas, tá? Sentir o que a gente entende por ruim, tá? Como medo, ódio, raiva, tristeza, tá? Frustração. Ah, tudo isso é necessário que a gente sinta, tá? Hoje em dia, eu não me furto de sentir nada, tá? Em abril, o meu gatinho faleceu e para mim foi o pior luto da minha vida. E eu me permiti lamber o chão pelo tempo necessário por conta da ausência dele, tá? Então, assim, hoje eu não me furto, não me proíbo de sentir as coisas, por mais desafiadoras que elas sejam. E isso traz uma clareza de que qual é a sua energia, tá? Cada um tem um padrão energético vibracional distinto. Hoje em dia, eu sei qual é o meu. E hoje em dia, por saber qual é o meu, eu sei quando existe uma interferência no meu padrão, tá? E é isso que eu quero tentar passar para vocês, porque a partir de ter a consciência de qual é a sua energia habitual, vocês terão consciência de qual energia é dos outros, dos ambientes, das situações, até de série de TV, de filme, de música, que adentra, saúde, que adentra no seu Perdão, campo. eu achei que eu tava desligado. Perdão. Eu não sei nem o que é, mas tá de boa. E que adentra no seu campo e que não é teu. E a partir desse momento de que você começa a identificar energias que não são suas, vocês também conseguem estabelecer conexões, tá? E conexões com os mentores, com os seres, com os arcanjos, como o Diogo fala, com os gnomos, tá? Então, só recapitulando, então a gente tem que aumentar a estrutura do nosso corpo sensório, tá? Sensorial, eu falo pele, eu falo pelo, eu falo cabelo, tá? Sensação mesmo, sensório, tá? Para que a gente possa, a partir daí, entender todo o resto, ok? Então, eu quero muito que vocês gravem 2 mantras, tá? Todos os seres humanos são médiums, são meios, são canais, ok? E a magia existe, a magia é real, tá? A magia, eu falo, a conexão consigo mesmo, com o ambiente, com as pessoas, com os outros e com os seres, tá? Então, é necessário treinar, tá? Não tem caminho curto, não tem atalho, tá? Algumas pouquíssimas pessoas na vida eu conheci que viam espíritos com os olhos físicos, que ouvem com os ouvidos físicos, que não sabem diferenciar um morto de um vivo de olhar para a pessoa, tá? Conheci acho que 2 na minha vida inteira. O resto tem graus de desenvolvimento diferentes, mas todos são plenamente capazes de desenvolver, tá? Como é o meu caso. Eu tinha essa sensibilidade já era minha, porém, eu não sabia o que era meu, o que era dos outros, o que era minha sensibilidade. Então, eu tive que aprender a treinar todo dia. Igual eu treino musculação há 11 anos, eu venho treinando isso há 2, 3 anos, tá? E eu considero que foi muito rápido, pelo que eu consegui atingir. Até 2020, é como eu falei, eu falava, eu não sinto, eu não vejo, eu não ouço, eu não, né? Então, eu consegui muitas coisas, tá? E hoje eu sou muito grata pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que foram meus mestres, ok? Então, como é que a gente vai para a parte prática, tá? Chega de teoria, chega de historinha. A gente tem que aumentar e aprofundar o corpo sensorial, tá? E isso, como eu falei, é prática. E eu vou trazer um exercício no final dessa aula
de percepção sensorial, tá? Para vocês entenderem como é a percepção sensorial de cada um, porque cada um aqui é um, não existe receita de bolo, cada pessoa funciona de um jeito. Tem pessoa que é sinestésica, igual eu sinto as coisas. Tem pessoa que é visual, tem pessoa que é clarividente, tem pessoa que tem telepatia, enfim. Tem de tudo um pouco. E a ideia é a gente trocar esse bate-bola para que eu possa, de maneira individual, ajudar cada um, ok? Não é só eu ficar falando e vocês ficarem quietinhos, tá? Eu quero ajudar caso a caso, individualizado mesmo. Então, só botar uma água para dentro, que a minha garganta já está coçando. Tudo começa pela permissão do sentir, tá? A gente tem que se permitir sentir, antes de mais nada, tá? E aí, eu quero trazer, por exemplo, alguns exemplos. Trazer, por exemplo, alguns exemplos fica uma bosta, mas é isso. Eu quero trazer alguns exemplos de coisas, tá? Por exemplo, quando vocês ouvem, eu aposto que quando vocês ouvem uma música, você já arrepiou com determinada música, tá? Sil, eu só respondendo a Sil. Sai e entra de novo. Pronto. Vocês já arrepiaram com determinadas músicas ou já se sentiram mal em algum ambiente ao entrar, tá? Quem nunca se sentiu mal em cemitério, né? Aquele peso. E vocês sabem do que eu estou falando. Perdão. Quem nunca sentiu uma mudança no corpo de repente, um calor absurdo, um frio absurdo, ou emoções, formigamentos, expansão, contração, coceiras, tá? Tem de tudo, toques. Tudo isso é forma de comunicação, tá? E a comunicação começa pelo corpo sensorial, por essas sensações do corpo físico, ok? E tá vendo? Ó, vocês sabem, né? O Diego falou, isso acontece comigo, a Carol também. Então, vocês têm comunicação, tá? Vocês são médios, vocês são canais. A questão é como traduzir um arrepio, um frio, um calor, um formigamento em comunicação, tá? E é isso que eu quero trazer nessa jornada. Por exemplo, que isso já aconteceu comigo e é horrível e assim, isso significa que o teu campo está aberto, tá? Quem nunca almoçou, jantou, saiu com um amigo, uma amiga, um parente, um crush e se sentiu esgotado depois, sabe? Se sentiu com um buraco na barriga. A pessoa, sem querer, puxou a energia sua vital pelo teu plexo solar, você doou e você ficou desregulado. Então, isso é um campo aberto, né? E quando a gente fala corpo fechado, é fechar o campo energético. É educar o teu campo a não absorver o que é dos outros e diminuir essa troca para que teu campo seja... para que o teu poder pessoal não seja entregue... Ai, perdão, galera. Isso é sequela do Covid. Eu falo demais, começa a tossir. Não tem como evitar, até hoje. Quem nunca sentiu isso em demasia e depois ficou ruim, sabe? Eu tinha uma foto, eu joguei essa foto fora uma foto minha com algumas pessoas do lado e dava para ver o cordão energético da pessoa puxando a minha energia na foto, impressa. Enfim, eu ainda não tinha tanta consciência do meu campo quanto eu tenho hoje, né? E fechar o teu campo não significa que vai eliminar as trocas energéticas, tá? Significa que você vai diminuir ao máximo e educar o seu campo a não fazer isso de modo aleatório, tá? A gente precisa educar o campo, ok? Perdão, galera, isso até hoje. É rir demais ou falar demais da tosse.
Então, isso são coisas que a gente vai trazer ao longo do tempo, tá? Por isso que eu falei jornada. Essa aula é uma aula inaugural, tá? A minha ideia é retomar isso após a virada do ano, deixar passar Copa, Natal, Réveillon, Ano Novo, e aí a gente vai ter uma jornada com aulas frequentes para a gente poder trazer caso a caso, pessoa a pessoa, situação a situação e ir tratando isso de perto, tá? Eu não quero que seja uma aula longe, ok? Outra coisa que eu estava trazendo isso, né? Eu estava falando dessa troca de energia das pessoas com o ambiente, né? Com pessoas, situações. E eu vou trazer um exemplo pessoal, tá? Eu estava vendo agora aquela série Spartacus, tá? A série Spartacus, ela trata da rebelião de escravos em 70 a.C., que eles se rebelaram contra Roma, e foi liderada por alguns gladiadores, e o principal deles era Spartacus. E eu estava vendo essa série, eu me amarrei, são 4 temporadas e é maravilhosa. Só que, assim, é um banho de sangue para todo lado, é braço para um lado, perna para o outro, e aí, desculpa que eu vou falar, é pinto para todo lado sem tapa-sexo, é pepeca para todo lado sem tapa-sexo, assim. Eu gosto de ver coisas assim, tá? Isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. Só que, por mais que eu eduque, por mais que eu tenha educado o meu campo, eu senti que a série pegou energia minha e eu fiquei com a energia da série após os episódios, porque é uma série muito violenta, apesar de eu gostar. Então, todo dia à noite, após acabar de ver 1, 2, 3 episódios, eu fazia a reeducação do meu campo para devolver o que era da série para a série e pegar o que era meu que ficou com a série, para eu voltar ao meu poder pessoal reestabelecido dentro do meu padrão energético, tá? Ai, desculpa. E quando a gente não tem consciência disso, do padrão energético, da própria energia, dessas trocas, a gente adoece. E 99,9%, não 100%, se não eu vou fechar o microfone aqui. Se não 100% das doenças são emocionais, tá? As doenças se instalam no corpo emocional antes do físico. E aí vocês podem pesquisar sobre metafísica da saúde, tá? Tem uma série de 5 livros do Gasparetto, onde todos os problemas de saúde estão tratados lá. E vocês podem pesquisar, existe PDF gratuito. Até posso passar os livros no grupo depois, eu tenho 5 volumes, não é fácil de achar. E vocês podem pesquisar, desde espinha no rosto até AIDS, tá? Tudo é plenamente... Tudo vem do campo emocional, do campo energético, para depois se instalar no corpo físico. Infelizmente, ainda nesse plano, ninguém conseguiu evitar as doenças e deixar de passar para o lado de lá, sem ser através de doenças, simplesmente desligando o corpo. Então, até Chico Xavier teve problemas de saúde, então, assim, a gente, infelizmente, não vai conseguir se livrar disso, mas tem como a gente ter qualidade de vida e prolongar a saúde até a data da nossa partida, tá? E aí entra o bicho. O bicho é o termo que o Gasparetto usava, o filho da Zíbia, tá? A Fabi Pren, que é a minha professora, a professora do Bruno e da Júlia, ela foi aluna pessoal do Gasparetto, e a gente meio que herdou esse conhecimento. Ele chama essa inteligência instintiva do corpo de bicho, tá? Para facilitar. Então, o nosso inconsciente somado com o nosso racional, com o nosso racional inconsciente, com o nosso astral emocional e com o nosso instinto, tá? Tudo isso é o bicho. Então, a gente tem que educar o bicho, que não é para ficar absorvendo a energia dos outros e nem doando, fazendo essa troca, tá? E a partir do momento
onde a gente começa a educar o bicho. Algumas pessoas já têm esse decreto, eu já passei para algumas pessoas, eu posso passar esse decreto depois. Quando a gente educa o bicho a fechar o campo e evitar essas trocas ao máximo, a gente fica na nossa verdade, a gente fica dentro do nosso padrão energético habitual e a gente começa a ter mais consciência de quando a energia de alguém, de alguma situação ou de algum local está interferindo na nossa, tá? Por exemplo, teve um dia que eu estava conversando com meu pai, não era discussão, tá? E eu sentia o campo dele me apertando. E aí eu falei, bicho, isso não é meu, devolve para meu pai. E aí o bicho começou a meio que empurrar o campo energético do meu pai de volta para o dele, porque aquilo não era meu. E a energia que é dos outros nem sempre é boa para a gente, tá? Na verdade, na maioria das vezes, ela pode ser tóxica. Por quê? Porque por mais que a pessoa te ame, tipo pai, mãe, marido, irmão, filho, tá? A pessoa está passando por desafios, por lutas, por lições, e ela absorve tudo quanto é energia, porque são pouquíssimas as pessoas que têm essa consciência. Então, ao você absorver a energia delas, você pega energia para você que não é sua e ela te faz mal. Apesar de sermos um, espiritualmente falando, a gente ainda está individualizado, tá? Então, isso pode fazer mal. Por isso que é importante educar o bicho, tá? A não pegar o que é dos outros e a tomar de volta o que ficou com as pessoas, situações e tal, porque isso são fractais de alma que você deixa nos locais. E é isso que o Theta Healing faz, mas você pode fazer sem o Theta Healing, tá? É só ordenar que o seu bicho recolha o que é teu, que ficou com os outros, situações, pessoas e tal. Eu gosto de usar com a expressão luz e consciência, porque racionalmente a gente não sabe o que é melhor para os outros, tá? E até mesmo para a gente, porque a gente ainda está aqui na 3D e a gente não tem acesso completo à nossa mente divina. Então, eu sempre eu passo o modelo depois no grupo, mas eu sempre falo, bicho, pega de volta o que é meu, com pessoas, locais e situações, com luz e consciência. E também devolvo o que é de pessoas. Tem alguém falando? Eu tô com... Depois, qualquer coisa, vocês levantam a mão, tá? E eu também devolvo o que é dessas pessoas, locais e situações, com luz e consciência para essas pessoas, locais e situações. E aí, tipo, em todos períodos de tempo, dimensão, localização, eu tenho um modelinho, vocês podem usar todo dia, tá? Até dei uma sugestão uma vez no Instagram de plastificar e fazer no banho, deixar no box do banheiro plastificado e fazer todo dia no banho de higiene. Assim você já limpa seu corpo físico e já limpa o bicho também. E o passo 2, tá? Que aqui é mesmo uma introdução. E a partir do momento que você tem o seu poder pessoal, tá? No dia a dia, você sabe qual é a sua energia, você já educou seu bicho, você sabe qual é a energia dos outros, porque você percebe quando não é sua, você começa a ter uma facilidade maior para fazer as conexões espirituais, tá? E aí existem exercícios para atrair os mentores, tá? De luz e tudo mais, que isso é um passo para a jornada no que vem, ok? Não quero deixar vocês sozinhos nisso agora, tá? Porque vai ser um prazo muito longo até a gente retomar. A minha ideia é retomar meados de janeiro, final de janeiro. Eu não quero que vocês fiquem aí quase 2 meses sem auxílio, tá? Então, os exercícios de conexão com os mentores vão ficar para a jornada mesmo ano que vem, ok? Mas, só fazendo uma explicação breve, tá? Os mentores, eles
se aproximam de nós via acoplamento, tá? O campo deles se mistura com o nosso campo e aí a gente recebe as informações. As informações, primeiro, vêm no corpo físico, na nossa antena, lembra? Então, por exemplo, tá? Só para vocês saberem. E aí isso varia de pessoa para pessoa e varia muito, tá? Por isso que tem que ser analisado caso a caso ano que vem. A minha mentora de conexão, ela me toca aqui no terceiro olho e ela me toca aqui. Ela faz esses 2 pontos. Quando eu sinto na pele física esses 2 pontos sendo tocados, eu sei que ela está comigo. E eu não preciso ver, eu não preciso ouvir, eu não preciso nada. Quando ela vem e faz assim, tum, na minha pele do meu rosto, eu sei que ela está comigo. Já o meu mentor de cura interdimensional, é muito engraçado, é ridículo o que eu vou fazer, mas ele me toca 45 graus aqui. E aí ele vem fazendo um carinho aqui 45 graus até o fundo da cabeça. Quando eu sinto esse toque aqui assim 45 graus para a direita, eu sei que ele está comigo. Então assim, eu também não preciso ver, eu também não preciso ouvir. E aí, a partir do toque, tá, sensorial, aí tem pessoa que sente comichão, tem pessoa que sente frio, calor, coceira, formigamento, tem tudo. Toque na mão, varia, tá? Na jornada ano que vem, eu vou fazer exercícios para vocês entenderem como é que o mentor de vocês se aproximam, ok? A partir esses toques, eles têm muitas informações, tá? A partir dessas sensações físicas corpóreas, eles têm muitas informações. Então, se você permitir que o mentor se acople, traga a sua assinatura energética, tá? E que ele trabalhe no seu corpo físico, você começa a receber as informações em seguida, tá? E aí é uma loucura, porque, por exemplo, no começo, ele pode te mostrar um elefante numa Ferrari. Aí você fala, porra, meu mentor tá me mostrando um elefante numa Ferrari, ele tá de sacanagem, né? Só que ele quer que você vá atrás dessa informação. Então, você fala, tá, ele me mostrou um elefante dirigindo uma Ferrari. O que que isso quer dizer? Então, eu vou atrás dessa informação como se eu fosse um detetive, ok? Então, eu vou perguntar, mentor, o que que esse elefante na Ferrari quer dizer? Aí o mentor, ele vai te falar o que significa, e você vai começar a receber. E você vai atrás desse fio, dessa meada, tá? Desfiando esse novelo, você vai pegando o fiozinho e vai indo. É assim que ocorre uma conexão, tá? Hoje em dia, com a prática, para mim já é mais fácil, já não vem essas coisas absurdas e eu já não tenho que tanto atrás da informação, tá? E isso vai acontecer com vocês também. E a partir dos seus mentores, eles vão introduzir e apresentar, tá, novos mentores. Semana passada, inclusive, eu pedi para ele estar aqui presente, eu conheci um mentor meu que é o unicórnio. Até então, eu não conhecia esse mentor. E a sensação que ele me passou era de um amor tão grande, tão grande, tão grande, assim, um amor incondicional, um amor crístico mesmo, sabe? E a minha vontade era de chorar litros de alegria, de felicidade, de amor, que era a sensação que esse mentor unicórnio me passava. E aí eu perguntei para os meus mentores, eu falei, gente, por que esse unicórnio está aqui? Aí eles falaram, isso é o que você precisa hoje, se permita. Eu falei, tá bom, vou permitir. Aí ele encostou o chifre dele no meu terceiro olho, a cabeçona aqui, e me tratou. Me enviou amor incondicional por um tempão. E eu com aquela vontade de chorar de amor e tal, e de alegria, né? E aí eu perguntei para os meus mentores, eu falei, o que significam esses unicórnios, né? Aí eles falaram, são estrelas da onde você vem, da tua origem.
E aí a origem eles me falaram, não, né, não vem ao caso, porque eu acho que a gente precisa passar essa etapa de onde eu vim, quem eu fui, para o que a gente pode fazer de prático e de fato para melhorar o mundo agora, tá? Quem a gente foi, quem é o nosso eu maior, eu já tive essa fase, já fui atrás, não condeno, mas eu acho que ninguém melhor do que os mentores de vocês para poder falar de onde vocês vieram, qual que é a missão de vocês, tá? Isso tudo vem através de conexão. E a apresentação de outros mentores para vocês também terem confiança, tá? Porque um ser zombeteiro pode se disfarçar de um anjo de luz e vocês não vão saber. Se vocês não souberem a assinatura energética e como é que o mentor de vocês de luz se aproxima, tá? Por isso que é tão importante a assinatura energética. E é a assinatura energética pela qual vocês vão reconhecer os mentores de vocês, tá? E são eles que vão trazer outros mentores, tá? Para que vocês não caiam em ciladas espirituais de seres que não são bacanas e seres densos, ok? Como traduzir as informações recebidas, tá? É isso que eu falei, de cada pacote de informação que eles trazem no corpo sensório pode trazer livros e livros e livros e livros de informação. Então, um toque que eles deem no rosto pode trazer informação para uma vida, tá? Para uma missão inteira. Então, é o que eu falei, de repente você sentiu um carinho aqui no dorso da mão do seu mentor, tá? Esse carinho, ele tem uma cacetada de informação e vai começar a vir para você. Ou você vai simplesmente saber, ou você vai ouvir, ou você vai ver, ou pode ser tudo junto e misturado, tá? Comigo funciona tudo junto e misturado. Eu vejo, eu ouço, eu simplesmente sei as coisas na conexão, tá? Mas cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que têm mais facilidade de ver, de ouvir, de sentir, enfim. Isso a gente vai ver ano que vem, tá? E a maior consequência, tá, de vocês entenderem as energias hoje em dia não existe mais mentira, ok? A pessoa pode estar na sua frente jurando de pé uma coisa e você está sentindo outra completamente diferente no campo energético dela. Não existe mais mentira para você. Você começa a saber o que as pessoas estão transmitindo através do teu sensorial, tá? Você começa a sentir energia através de mensagens, de fotos, tá? Você começa a sentir energia dos ambientes, dos objetos. Você começa a estabelecer conexões com frequência, a sentir seus mentores com frequência, tá? Por exemplo, quem me conhece mais a fundo sabe que eu recebo informação na academia. O meu jeito de receber informação é estar presente, me movimentando. Então, eu tenho dificuldade de receber informação quieta, tá? Então, vocês vão descobrir qual é o jeito mais fácil para vocês. E não existe certo e não existe errado, tá? E, por último, o que eu queria tratar hoje, antes da gente fazer um exercício e abrir para a conversa, tá? É que eu não quero que essa aula fique longa. Eu sou bem objetiva, quem me conhece sabe. Existem combinados com a egrégora de vocês, tá? Por exemplo, é o que eu quero que vocês entendam. Eu não tenho projeção astral consciente, por quê? Para mim, o meu sono é inegociável. Eu quero deitar, fechar o olho e só ter a sensação que de manhã eu acordei quando eu abri o olho de novo. Eu não quero ter sonhos e projeções onde eu lembre que eu trabalhei a noite inteira, tá? Então, eles respeitam isso. E é por isso que eu não tenho projeção astral consciente. Para mim, não faz sentido. Eu quero deitar e quero dormir, porque para viver eu já tenho o dia. Do mesmo jeito que eu não quero ficar tendo acesso o dia inteiro a tudo e a todos, tá? Então, eles sabem que eu só vou acessar alguém, alguma coisa, quando eu coloco a intenção de. Eu não quero ficar com o campo aberto 24/7, trocando energia com tudo e com todos, porque me desgasta. É um processo que eu ainda estou passando e que eu ainda tenho que alcançar a maestria nisso.
Então, para mim, faz muito sentido eu abrir o meu campo para acessar alguém, ou alguma situação, ou algum cliente, quando eu coloco a intenção. Depois eu fecho a conexão e é isso, vida normal. Aí só os meus mentores falam comigo durante o dia quando é necessário, tá? Então, existem combinados que vocês podem fazer com a egrégora de vocês, respeitando as suas particularidades, respeitando o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam, o que funciona ou não, tá? Então, assim, nós estamos encarnados aqui, nós estamos com o véu do esquecimento. Então, desculpa, galera. Então, eles têm que respeitar a nossa limitação, tá? A gente que come, a gente que faz xixi, a gente que faz cocô, a gente tem que pagar conta, e a gente que está com o véu do esquecimento. Então, eles têm que respeitar as nossas vontades, tá? Porque nós estamos limitados ainda a um corpo físico, por mais que ele seja 99,9 de espaço. Então, existem esses combinados, tá? Detalhe, eu quero passar uma informação importante. Espírito de luz respeita o que vocês determinam, tá? Espírito de luz não força nada, espírito de luz não faz ameaça, espírito de luz não faz birra, e espírito de luz não te põe contra a parede, tá? A partir do momento que qualquer uma situação dessas acontecer, não é espírito de luz, ok? Por isso que é tão importante conhecer seus mentores e por isso que eu não peço para ninguém mais acessar meus mentores, tá? Não peço para outros terapeutas, não peço para Semente das Estrelas, não peço mais. Já fiz muito isso. E confesso que os mentores que trabalham comigo hoje em dia, não é nenhum que alguém tenha falado para mim. Os mentores que trabalham comigo hoje em dia foram os que entraram em contato direto comigo. Ai, desculpe. Então, ai, desculpa, galera. Essa é uma sequela ridícula do Covid. Enfim. Nossa, aqui achou um monte de coisa. Então, assim, vocês podem estabelecer o combinado de vocês, tá? E aquela coisa de filme, de terror. Muita coisa tem. Eu só vou mutar aqui rapidinho vocês, porque eu estou acabando, tá? E aquela coisa de filme de terror que vocês veem. Eu não acho que é que tu conseguiu ver. Parece um corpo aqui embaixo. E... Na água? É ao contrário, isso só vê de cabeça para baixo. Tu tá vendo outra tem alguém coisa. falando aqui, só peço para mutar os microfones rapidão, tá? Já tô acabando. Então, aquela coisa que vocês veem de possessão, tá? Aquilo é espírito das trevas. Nenhum espírito de luz faz possessão, ok? Nenhum. Nem incorporação. Incorporação não é possessão, tá? Eu tô falando de incorporação de centro de Umbanda e de Candomblé, ok? Na incorporação, o mentor, ele acopla parte do campo energético no do médium, e o médium recebe as informações e ele começa a absorver os trejeitos, os conhecimentos e tudo mais, tá? Mas não é possessão. Possessão é quando o espírito ou o ser das trevas toma conta de você completamente sem autorização. E nenhum ser de luz faz isso, tá? Então, assim, não tenham medo, não vai acontecer nada demais aqui, ok? Eu vou abrir para vocês falarem, porque a minha garganta já está dando pane, como vocês estão vendo. Eu quero abrir para vocês conversarem. E depois eu quero fazer só um exercício rápido, tá? De percepção sensorial, ok? Porque tem várias pessoas aqui que têm envio de reiki daqui a pouco às 8h20, e eu quero acabar isso antes, tá? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Tem alguém que quer compartilhar alguma coisa? Tem alguém que tem dúvida? Por favor, falem um pouquinho por mim, porque a minha garganta tá dando pau já.
Como é que eu vejo se tem alguém com mão levantada aqui, gente? É a primeira vez que eu estou dando aula por Zoom, então eu não sei. A Rê falou que sente calores e arrepios, a Sil, tudo emocional. Eu vou passar o decreto do bicho, tá, para vocês. O Cauã falou que sente esse aperto. Sim, treinar o bicho impede esse aperto, tá? Exatamente, é o que a Rê falou, é importante, tá? Deixar o campo aberto 24 horas por dia é um prato cheio para o obsessor, ok? A autoobsessão, que é a obsessão própria, e obsessão de serizinhos, tá? Que ficam por aí. Então, é importante ter o campo de vocês fechado, tá? Porque quanto mais o campo de vocês permanecer fechado, menos problema espiritual vocês vão ter, ok? E menos problema de saúde, menos tudo, tá? Vai trazer, ao longo do tempo, essa percepção mais afiada em relação à conexão, à energia de vocês, à energia dos outros, e também vai evitar que vocês sejam alvo de serizinhos que não são bacanas, tá? E também menos desgaste energético. Você acaba tendo mais pique, mais saúde, mais vontade, mais força de realização, tá? Tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta, que quer conversar, que quer tirar dúvida, que quer contar um caos? Olá, boa noite. Boa noite, Sil. Tudo bem? Prazer te Tudo conhecer bem? ao vivo. Ai, desperta, a gente fica rindo assim, menina, chega a doer de tanto que a gente sorri para os outros. A gente fica parecendo criança. Então, é legal ele assunto. Eu nunca pensei nessas coisas de campo, assim, e tal, porque, assim, eu faço a minha oração, peço proteção de manhã, agradeço à noite. Eu nunca senti nada, assim, eu sinto assim, quando eu vou trabalhar esporadicamente, né, que eu trabalho mais online, Uhum. quando tem alguém discutindo dentro de um ônibus, eu começo a me sentir meio mole, assim, uma moleza. Só Isso é isso, uma assim. intimidade. Você está com o campo aberto e está pegando a energia da discussão. Eu não chego a passar mal, assim, só fico meio mole, como se tivesse calor, assim, e tal. Então, aí, nesse momento, é importante, isso serve para todo mundo, tá? Ordenar o seu campo, que não absorva isso. E devolver essa energia para as pessoas com luz e consciência e pegar o que é teu de volta com luz e consciência, tá? Aí você separa o seu campo da discussão, entendeu? E você permanece com o teu poder pessoal intacto. Sim, quando eu ando de ônibus agora, eu tento levar um fone, ouvir um mantra, né, para não ficar no mundinho das pessoas que reclamam e tal, mas fora isso, eu não passo mal, não. Graças a Deus, saúde eu tenho até demais. Então, é o que eu falei, né, da série do Spartacus, por exemplo, porque para mim é uma série maravilhosa, apesar de ser, desculpa o português, guerra, 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 putaria, guerra e política, que é tipo de coisa que eu gosto de ver na TV. É marketing, sexo e violência. Gente, eu tô na 3D, eu também sou humana, também gosto de funk, também, né? Equilíbrio é tudo nessa vida. Eu sentia que eu ficava com a energia da série no meu campo. E aí, e por isso que é importante essa questão do bicho. E aí, à noite, quando eu ia dormir, eu fazia o decreto do bicho, fazia a limpeza do bicho, devolvia tudo que era da série para ela com luz e consciência e pegava todos os meus fractais de alma que ficaram na série e pedia a devolução com luz e consciência. Aí eu ficava, ó, joinha. Aí no dia seguinte, mais 2 episódios, e assim foi.
Então, eu já tô meio assim, eu não gosto de funk, eu deixei de cantar muitas músicas seculares, eu comecei a não sentir mais vontade de cantar. Não, aí tá Eu tudo bem, é teu recusei, coração, sem eu, problema. é, eu recusei o convite para uma banda, né? Onde eu ia ter que cantar essas músicas todas aí da mídia hoje, né? Uhum. Esse monte de funk, sertanejo e tal. E também teria que tomar vacina, coisa que a minha intuição nunca permitiu, né? Eu acredito que foi meus mentores. Não, tudo bem. Por exemplo, eu já tive uma orientação diferente. Eles falaram, Hum, toma, porém, o pulo do gato. Eu tenho alergia ao solvente da vacina, e qualquer vacina, não só do Covid. Eu tenho alergia ao solvente universal de qualquer vacina. Então, uhum, eles falaram, antes de tomar, convenciona com o seu bicho de que a vacina não vai te fazer mal. Seja física, uhum. mental, emocionalmente ou espiritualmente falando. Não vai ter chip, não vai ter implante, não vai te dar efeito, nada. E aí, assim, É poder da mente. eu fui lá e convencionei com a minha egrégora e com o meu bicho isso antes, entendeu? Mas nada contra quem Uhum, tomou, quem não tomou, enfim, cada um tem a sua orientação. sim. Tem algumas coisas aí que falam sobre a vacina que a gente vai saber só daqui a 2 anos. Sim, foi por isso que eu fiz essa técnica de proteção antes, de acordo com o que eles me orientaram, entendeu? Então, assim, eu falei, Uhum, eu vou tomar, eu fico protegida do Covid e protejo o meu mental, meu racional, meu emocional, meu espiritual ao mesmo tempo. Então, é isso. uhum. E deu certo, não tive Então, problema. quando eu peguei, vamos dizer assim, que eu peguei, eu descobri só porque me faltou o fato, né? Eu estava na casa dos meus pais no interior de São Paulo, estava jogando desinfetante no chão, e meu irmão chegou e falou assim: Nossa, você está jogando desinfetante no chão? Eu falei assim: Ué, eu não estou sentindo o cheiro. Eu fiquei 2 semanas só sem o fato. Meu Deus, meu Deus. Eu Duas conheço gente semanas que até hoje sem está sem olfato. paladar. Não sentia cheiro de nada. Meu irmão fritava fígado na cozinha. Eu falei: Ué, cadê o cheiro do fígado? Caramba, caramba. Só isso. O resto, assim, estudo, conhecimento espiritual, estive lá na CPO uma vez há quase um ano atrás, né? Pretendo voltar lá ainda não sei quando, mas é tudo válido, faço a minha oração, nossa, meditação, eu entro em transe até com Ave Maria. Muito bom. Você já E tem sou uma levada tranquilidade. também, e tem horas aqui que eu falei, já descrevi, né, que eu estou aqui digitando o livro, ou se não estou assistindo um vídeo de conhecimento espiritual, daqui a pouco, pum, me apago aqui. Aí, a hora que eu volto, o vídeo está correndo, eu começo a olhar, ué, o que aconteceu? Obrigada, Sil. Eu vou só te interromper, só para ver se tem Eu que agradeço. em cima do horário, por causa do envio da chambala da Cli. Tem mais alguém que quer falar Tá, alguma joia. coisa, que quer perguntar, que quer contar algum caos? Tem alguma Gratidão. dúvida? Eu que agradeço, Sil, de verdade. Tem alguém aí que quer? Só desmutar o microfone ou levantar a mãozinha, por favor. Ninguém? Tá todo mundo de boas? Então, eu vou. A Luma levantou a Talvez mão. eles tenham vergonha, né? Eu só queria pedir uma ajuda, na verdade. Eu Diga. queria receber a chambala da Cli, só Hum, que eu um probleminha com o meu telefone. Inclusive, eu até te pedi hoje no Instagram para você me colocar no grupo, né? sim, E se possível, Deia, se puder passar o meu número para ela me colocar nesse grupo agora, porque eu ainda não recuperei meu celular. estou passando agora pelo celular, tá bom? Isso, aí eu aproveito que eu já estou aqui de boa, só assistindo a aula, eu já coloco também uma Eu queria receber a energia dela. vou passar o contato aqui no grupo dela direto.
E estou adorando o curso, e você fala muito bem, embora não tenha dado aula, não é professora, age como tal, viu? Como é que é? Desculpa, não te ouvi, perdão. Eu quero te parabenizar, porque você disse que não é professora, que nunca deu aula, mas você fala muito bem. Estou Obrigada. adorando o curso, adorando essa aula de hoje. Obrigada. Eu achei que ficou um pouco confuso, né? Não sei se ficou, peço perdão. Não ficou confuso, não. Tá ótimo. Eu acabei deixando o Tá de- fluxo seguir, né? E não segui o roteirinho que eu tinha feito a ordem. Enfim, quem nunca na Mas tá espiritualidade é isso. Sim, mas tá bem interessante, viu, Dé? Eu adorei. Obrigada. adorando. Peraí, Todo papo. tem 3 pessoas com mão levantada. Rê, fala tu. Amiga, eu queria que tu me explicasse para a gente, né, melhor como que vai ser a jornada do sentir. A gente vai desenvolver mediunicamente, a gente vai ter assuntos para discutir, Eu vou já explicar. sabe, assim, mais ou menos? Eles já me explicaram tudo isso, eu vou te passar. Aliás, passar para todo mundo. Ano que vem, tá? Essa é a aula inaugural, a aula magna, ok? Ano que vem, a gente vai ter uma série de reuniões como essa, tá? Eu ainda não sei se semanalmente, quinzenalmente, mas elas vão ser frequentes no mesmo período, tá? Provavelmente aos domingos, nesse horário, tá? Que é o horário mais fácil na minha rotina. Todas vão ficar gravadas, eu vou colocar todas na Hotmart, tá? Vai ter um custo, tá, galera? Porque eu vou ter que pagar o Zoom, eu vou ter que pagar a Hotmart, tá? Então, vai ter um custo, não vai ser alto, ok? Eu quero que as pessoas tenham acesso com facilidade, então não vai ser um valor alto, tá? Como faz parte da minha missão ensinar isso, eu quero que o maior número de pessoas tenham acesso. Então, vai ser uma mensalidade com valor bem acessível, tá? Acho que vai ser semanalmente, para a gente poder ter essa frequência ideal, ok? E aí, o que eles me passaram, tá? Se nada mudar até lá, as reuniões vão ser igual essa, vão ser no fluxo. Então, assim, a gente vai todo mundo se reunir, e a ideia é que eu sinta, né, o que eles têm para trazer, fale um pouquinho, e aí a gente venha trabalhando pessoalmente, caso a caso, tá? Então, por exemplo, a Rê fala, pô, amiga, essa semana aconteceu isso comigo. Aí a gente vem e trata o acontecido dela dessa semana, tá bom? Então, e aí todas vão ficar gravadas e sempre com o apoio da egrégora, sempre com exercício ou de percepção sensorial, ou uma meditação, ou um exercício de conexão, ok? Então, não tenho nada planejado, porque como é uma jornada do sentir, tá? Não faz sentido eu colocar na casinha do racional algo que é para a gente sentir, tá? Seria ilógico. Então, vai depender do fluxo e vai variar, tá? Então, assim, vai ter dia que vai ter uma egrégora diferente, vai ter dia que vai ter um exercício diferente, e todo dia a gente vai fazer um exercício de conexão, tá? Para que isso vá ficando de uma maneira mais clara para cada um, tá bom? Essa é a ideia. Respondi, minha. Nise, tu tá com a mão levantada, mulher. Então, boa noite, amada. Boa noite, Nise. Sim, a pessoa desligou a câmera. Quanto tempo faz que isso aí está desligado, gente? Não sei. Deixa para lá. Ó, estava em função. Mulher, tu e os desenhos, meu Deus do céu. Isso é muito poderoso. Isso é um portalzão, hein? Tá. Então, esse é meu propósito é desvendar os meus desenhos. Adorei você como professora. Perfeito. Deixa fluir. Ó, eu tenho uma dica para te dar. Quem me conhece sabe que eu comecei com as mandalas. Inclusive, a jornada do sentir está dentro desta, tá? Ai, que linda! Que é, aliás, está de ponta cabeça, que é do mestre Saint Germain, tá?
Então, eu coloquei vocês dentro do comando azul, do amor divino, da luz divina e da egrégora de Cruz de Malta de Saint-Germain, tá? Isso eu consigo te ajudar a você desvendar os seus desenhos, tá? Porque isso foi um processo que eu vivi com as mandalas. De entender o que elas trazem, o que elas significam, tá? Eu te falei já que eu acho que você está montando um oráculo. Os seus desenhos, verdade. né? Eu acho que você está montando um oráculo aí. Estou montando um oráculo, vai ser maravilhoso. O oráculo do sentir. Inclusive, tá? Eu lembrei de um assunto agora. As linguagens da luz, tá? Que é um acesso que eu tive também. Nessa mandala não dá para ver, eu acho que está pequeno. Eu não sei se vocês conseguem ver esses rabiscos, sabe? Que parecem consigo. rabisquinhos. Isso foi uma maneira que a minha egrégora encontrou de não envolver meu racional no meio. Eu era muito racional no começo e eles me mandaram essa iniciação em desenhos da luz, em linguagens da luz, para não trazer para deixar de fora o meu racional e só envolver o meu sentir. E é absurdo, assim, tem códigos que falam com a gente e você sente, o teu coração pula e é uma coisa louca. E eu estou bem interessada naquela história de conversar com o cristalzinho lá do começo, a primeira frase que você falou. Também podemos fazer isso. E eu depois vou ajudar vocês com a linguagem da luz e com os desenhos e de como descobrir o significado, tá? Gente, já são... Obrigada, gratidão, amiga. Eu que agradeço. Já são 8h10, tá? Quem é da turma da CLI, que vai ter o envio da Shambhala, pode ir, tá? O que eu vou passar agora é um exercício de percepção sensorial. Como a aula está gravada, vocês vão ter acesso depois, tá? Então, não tem problema vocês acessarem o exercício quando estiver gravado, tá? É só um finzinho mesmo, ok? Então, vocês podem ir lá para a Shambhala e é isso. Amo você também, meu amor. Vai lá para o teu envio, tá? Sem problema algum. Bora lá. O que eu quero de vocês, tá? É um exercício rápido e simples de percepção sensorial, tá? Quero todos sentados, não quero ninguém deitado, tá? Porque eu quero vocês conscientes. Não quero que ninguém durma, não quero que vocês voem por aí no plano astral, tá? Eu quero todos conscientes, tá? Acordados, ok? Não vou botar música, tá? Que eu quero que vocês sigam a minha voz, tá? É rápido. Bora lá. Que é mais ou menos o caminho das conexões, mas eu quero que vocês ativem o corpo sensorial, tá? Fechem os olhos, sentados, tá? Numa posição onde vocês se relaxem, ok? Porém, não durmam, por favor. Fechem os olhos, vão respirando, tá? A respiração que for mais confortável para cada um, tá? No ritmo de cada um. Respirem, inspirem, sintam o ar entrando, sintam o ar saindo. Esse ar tá frio, esse ar tá quente, tá rápido, tá lento. Continuem respirando. Agora, eu quero que vocês expandam a percepção sensorial. Qual que é a pressão que o assento faz contra o corpo de vocês? Onde o assento está em contato com o corpo de vocês? Está confortável? Não está? Qual que é a textura do tecido? Qual que é a textura da roupa de vocês? Vocês conseguem sentir cada lugarzinho que a roupa de vocês está em contato com o corpo? Sintam a camiseta, sintam a manga da camiseta, sintam a regata, sintam a calça ou a bermuda. Agora que vocês estão prestando atenção na roupa que está em contato com a pele,
eu quero que vocês expandam a percepção um pouquinho mais. Como é que está o ar ao redor da pele de vocês? Esse ar está frio, está gelado, tem corrente de ar? Para qual direção esse ar está indo? Ou ele está parado? Vocês conseguem sentir a molécula do ar na pele de vocês? Agora, eu quero que vocês expandam um pouquinho mais. Vocês conseguem sentir as energias do ambiente? Onde está a posição dos móveis em relação à posição de vocês? Onde estão os cômodos do imóvel, da casa, do apartamento que vocês estão? Para que lado eles estão? A energia desse ambiente está agradável, está leve, está desafiadora, está pesada, está silêncio, está barulho. Agora, eu quero que vocês ainda percebam um pouquinho mais. Eu quero que vocês sintam o sangue correndo nas veias e nas artérias de vocês. Eu quero que vocês sintam a batida do coração. Eu quero que vocês sintam os movimentos que o seu corpo faz sozinho, sem você dar um comando. A respiração, o sangue, os batimentos. Agora, eu quero que vocês façam o seguinte, agora que vocês estão presentes. Vocês vão focar a atenção de vocês no coração e vocês vão respirar pelo coração. Respirem, inspirem, expirem pelo coração e peçam a presença do mentor de vocês, tá? Ele vai se aproximar, ele vai acoplar parte da energia dele em vocês, causando sensações as mais diversas: frio, calor, arrepios, coceiras, toques. Agora, com a ajuda do seu mentor para perceber o seu corpo sensório, eu quero que você imagine que ele ou ela pegou um lápis de grafite, e colocou no alto da sua cabeça. Esse lápis, ele vai contornar o seu corpo. Ele vai descendo pelo lado esquerdo, bem leve. Eu quero que vocês sintam a ponta do lápis percorrendo o caminho, pressionando a pele de vocês. Desce pela lateral esquerda da cabeça, passando pela orelha, pescoço, ombro, descendo pelo braço esquerdo, antebraço, dedo mão, dedo mindinho, contornando o dedo médio, dedo indicador, dedão, volta subindo pela parte interna do seu braço, a pontinha do grafite, passando pela axila, descendo pela lateral esquerda do seu tronco, passando pelo quadril, perna esquerda, panturrilha esquerda, chegando no seu tornozelo, pé esquerdo, dedinho por dedinho do seu pé esquerdo, chegando no dedão, voltando pela parte interna do seu pé esquerdo lápis, sentindo a pressão, sentindo o arrepio que ele causa, subindo pela panturrilha, pela coxa, passando pelos genitais, descendo em direção à perna direita, pela coxa direita interna, desce joelho, desce panturrilha, volta pelo tornozelo do pé direito, dedão direito, dedinho por dedinho do pé direito, subindo pela lateral externa do pé direito, tornozelo, panturrilha, joelho, coxa, quadril, tronco, subindo pela axila, descendo pela parte interna do seu braço direito, dedão direito, indicador, dedo médio,
anelar, mindinho, subindo pela parte externa do seu braço direito, o lápis, passando pelo cotovelo, subindo pelo braço, chegando no ombro, subindo pelo pescoço, subindo pela cabeça, passando pela orelha e chegando no coronário de novo. Eu quero que vocês prestem atenção no tamanho que é o corpo de vocês. Vocês estão grandes, vocês estão pequenos. Qual é a sensação de ter o lápis percorrido o corpo de vocês? É boa? É ruim? Agradeçam aos mentores de vocês e se despeçam em gratidão, voltando a respiração no cardíaco, prestando atenção. Continuem respirando pelo cardíaco e comecem a voltar a atenção no corpo físico e irem voltando aos pouquinhos a consciência e a se espreguiçar e voltar para cá, para a reunião, no tempo de cada um. Como foi? Vocês estão bem? Vocês voltaram? Como é que vocês estão? Como é que foi esse exercício para vocês? Me contem. Vocês voltaram ou estão com mentor ainda? Pessoal, alguém está vivo? Acordaram? Aê, Claudinha voltou, Carol voltou, voltem, por favor. Rê voltou, Júnior voltou. Galera, esse foi um exercício de percepção sensorial, tá? Não foi uma meditação de conexão. Aí, Nath voltou, Adriana voltou. Isso é um exercício que vocês podem fazer diariamente, tá? Para estarem presentes, ok? Estar presente é necessário para que vocês entendam as energias e tudo que a gente falou antes e as conexões, inclusive, tá? É normal, tá, Cá? A gente dá umas devagadas, mas a gente volta. Isso faz parte do treino, tá? Isso aí, Rose. Também é normal, tá? Isso, ok? É um exercício de perceber o seu corpo sensorial, tá? De ter essa conexão com o seu corpo. Isso ainda não é uma conexão com o mentor, tá? Isso ainda não é uma conexão espiritual para receber informações, enfim, tá? Isso é uma coisa que a gente vai fazer ano que vem na jornada, ok? Então, é isso. Vocês podem praticar todo dia, tá? Vocês podem estar presentes quando vocês estiverem distraídos ou pensando no passado, ou pensando no futuro, ou estranhos, tá? Com alguma energia estranha, voltem a percepção para o corpo sensorial, para as roupas, tá? Para a pressão que as roupas fazem, para onde vocês estão encostados, para a pressão, por exemplo, da mesa, da cadeira, do botão da calça, da meia, tá? Da cueca, do sutiã, enfim, da calcinha, ok? Do elástico de cabelo, do relógio. Isso traz vocês para a presença de novo, tá? Isso é importantíssimo. O decreto do bicho, eu vou jogar no grupo, tá? É isso, galera. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Tem alguém que não está legal e que precisa de um envio de energia? Ideia é a Samanta, eu posso falar? Claro. Primeiro, boa noite e gratidão por estar aqui. Eu não sei, assim, eu tenho muita vergonha de falar, tá? Se eu gaguejar, porque eu tenho muita dificuldade. Mas eu não sei como que eu vim parar, sei lá, uma coisa muito doida. Acabei encontrando, assim, um grupo que, assim, eu estou super feliz. Mas
assim, como tá, o tempo está muito corrido também, se eu fosse falar, eu tinha muita coisa assim para contar, de coisas que eu passo e nesse meu despertar sozinha, Uhum. porque acaba que a gente vai mudando muita coisa e a gente vai mudando a nossa energia e aquelas pessoas que a gente tinha aquela conexão de conversar, de fofocar, de não sei o quê, você acaba que exclui, acaba que aquilo ali, se libera aquilo, né? Então vai Exato. saindo. E acabou que nessa minha situação eu fiquei sozinha. Apesar de que meu marido é espírita, a família toda, a gente vai ao centro, tudo, mas tem coisas que eu não consigo ainda conversar com ele, que é como se ele fosse ainda meio bloqueado ainda para expansão. Tá. Então, assim, mas enfim, eu ia muita coisa para contar, porque ainda tem a situação da minha filha também, que você sabe que eu já te falei. Aliás, Agora, né? eu não esqueci de você e da Flor, tá? Eu Tá. vou acessar ainda. Eu deixei lá como não lido porque eu não esqueci, tá? Não, tudo bem. Mas é só falar de agora, desse exercício que a gente fez agora. Eu não, quase não voltei, quase não consegui voltar, porque quando eu faço esses tipos de exercício, até reiki que eu pego assim, esses reiki à distância, que eu coloco o fone e sinto, a energia que eu sinto dentro de mim, trabalhando dentro de mim é tão forte que meu chakra laríngeo, né, da garganta, eu sinto como se tivesse uma bola rodando ele todo, sinto tudo, sinto o coração como se ele fosse sair assim do meu corpo, e essa energia ela vai rodando no meu corpo inteiro. E foi o que aconteceu agora. E Entendi. quando você pediu para a gente voltar, essa energia, eu não conseguia liberar ela de dentro de mim. Ela estava rodando, rodando, e eu sentindo, como se me desse um alavanco, não sei, assim, no coração, sabe? E você chamando, e eu, meu Deus, eu tenho que voltar. E eu pedindo né, falando com o meu mentor. Assim, eu também nunca escutei, eu nunca também ouvi, mas já sensações assim, agora também o meu pé queimando muito, eu tenho a minha mão também, ela começa a queimar muito. Eu sei que eu tenho algumas mediunidades que eu não trabalhei ainda, mas uma é de cura, de revelação, Uhum. é, é de, algumas aí que eu não trabalhei, eu deveria trabalhar, isso às vezes me traz alguns transtornos, mas eu ainda não consegui, tipo assim, o meu desenvolvimento, eu não sei ainda, eu não consegui ir no centro. Eu acho que eu estava precisando de alguma coisa a mais, e talvez esses tipos exercício, não sei, eu acho que talvez isso me conecte muito mais ao meu mentor, né, à minha espiritualidade. E é isso que eu estou querendo, isso que eu estou buscando, e eu acredito que, assim, no grupo, assim, nessas suas aulas, eu espero, assim, tenho certeza que eu vou conseguir acessar e vou conseguir trabalhar meu lado espiritual, porque tem muita, inclusive até sonhos reveladores, quando eu estou muito focada, eu sei que eu tenho, já tive, então, assim, efeitos físicos também. Então, é muita coisa assim, mas eu sozinha, às vezes, eu me desanimo, Não, isso sabe? Porque tudo eu entendo. Isso tudo a gente consegue trabalhar, tá? Por exemplo, a gente, o ideal, tá, é trabalhar dentro das aulas por causa da egrégora para você estar protegida, tá? Uhum, Você pode pedir proteção para Arcanjo Miguel também, ó, para quem você considere, enfim, tá? uhum, O importante é pedir proteção para quem você acredita. E sim. tem coisas aí que dá para a gente começar a puxar o fio da meada, tá? Essas sensações de queimação que você falou, esses fenômenos físicos, tá? Tudo isso são sensações e situações que dá para a gente puxando e ir trabalhando isso ao longo do ano que vem, tá? Isso aí você já Uhum. tem tem a sensação sensorial bastante desenvolvida. Isso daí assim, já é um baita começo. Tá bom. Obrigada, gratidão. Mais alguém, galera? Tem alguém que quer falar mais alguma coisinha? Ou a gente pode encerrar por aqui hoje? Alguém? Perguntas, comentários, causos, dúvidas? Não?
Então, vou encerrar por aqui, tá bom? Gente, assim, gratidão de verdade, tá? Essa foi a minha primeira aula e, porra, para mim é uma puta honra vocês estarem aqui. Cara, nem acredito que eu tive 19 pessoas parando a vida para me ouvir. Isso é surreal, sabe? Justo eu pagava chocolate na chamada do colégio para evitar de estar na lousa fazendo exercício ao vivo lá na frente de todo mundo. Eu sempre me escondi de falar, uma timidez absurda. Então, para mim é uma vitória estar aqui falando para 20 pessoas, tá? E não se esqueçam, não, peraí, ninguém saia, tá? Por favor, ainda. Últimas orientações. Eu vou fechar o grupo para conversas, tá? Esse grupo vai ficar trancado, não vai ter conversa paralela, ok? Eu peço que quem gostou da aula, esteja interessada na jornada no que vem, não saia do grupo, tá? Vai ficar lá sossegado, não vai ter nada demais, além do que eu vou passar do decreto do bicho hoje. Peço que quem gostou e quem tem interesse fique lá. Não vai ter azucrinação de paciência com mensagem, nada, tá? Vai continuar fechado. Ano que vem, lá para meados de janeiro, eu vou voltar com a jornada, tá? Aí sim, vai ser uma jornada, tá? Provavelmente aulas todo domingo, esse horário, ou 6 da tarde, ou 7 da tarde, tá? Para ninguém ir dormir tarde. E aí a gente vai fazer isso junto, tá? Tipo, cada um dá um abraço no outro e todo mundo segue junto, ok? Quero dar uma notícia para vocês. Eu vou começar, o último curso da minha professora, que é a Fabi Prem, eu vou começar o LTI, tá? A Anise já é do LTI, a Julinha, o Bruno, tá? Eu vou começar agora. E o LTI é Leitura Terapêutica Interdimensional, tá? Isso vai facilitar com que eu acesse vocês e tenha acesse vocês e tenha acesso às informações que vocês estão trazendo, não só verbalmente, mas pelo campo, tá? Então, o curso começa essa sexta-feira agora, então, lá para janeiro, eu já vou estar com alguma parte desse curso encaminhada, e isso vai facilitar a nossa jornada juntos, tá bom? Mais um upgrade aí, tá? E é isso, ok? Gratidão, assim, gratidão infinita. Não saiam do grupo, eu vou deixar lá travado, vou passar todas as informações por lá, ok? Ninguém vai ter encheção de saco através do grupo, tá? E é isso. Eu quero agradecer demais ao Comando Azul, ao Raio Violeta, ao Arcanjo Ezequiel Ametista, ao Raio Dourado, por Deus Esmeru. Quem quer que seja que tenha orientado minhas palavras aqui hoje, né? Acredito que tenham sido meus mentores da cura e da conexão. E é isso, galera. Gratidão ao Comando Azul, que é quem propiciou isso tudo. Gratidão por terem parado a vida de vocês para me ouvir, para me escutar. Eu espero que eu possa retribuir, nem que seja um pouquinho para a vida de cada um, tá? Que eu sei que esse caminho é duro, ele é solitário, ele é desafiador, e 99% do tempo a gente acha que a gente está louco, e a gente deixa o racional interferir, tá? É isso. Coloquem um copo d'água, tá? Para dormir e absorver bem coloquem um copo d'água do lado da cama, tomem amanhã ao acordar para absorver bem essas informações, tá? Eu gravei a aula, eu vou disponibilizar o link depois para quem quiser refazer exercício, quem quiser rever, ok? Essa aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar inclusive no Instagram para abrir para o pessoal na minha conta principal, para quem quiser ingressar na jornada em janeiro, tá? Gratidão, bom descanso para todo mundo, e é isso, eu amo todos vocês, obrigada por estarem aqui. Beijo, vocês deixaram uma alma feliz hoje.